Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa conversa aqui no canal Falando Sobre Você é a respeito de um momento que nós mulheres vivenciamos depois de uma certa idade. Calorões, sudorese excessiva, insônia, quando está dormindo no meio da noite se destapa, tira tudo, daqui a pouquinho dá um frio, se tapa toda de novo. Memória, perda de cabelo, enfim, várias situações que nos acometem a partir ali dos 45 anos de idade em diante. Nós vamos conversar sobre menopausa, um momento muito sofrido para algumas mulheres e libertador para muitas outras. Vamos lá? Vamos conversar? Vamos saber um pouquinho dos sintomas, como fazer para melhorar, amenizar tudo isso? Antes, me apresento, me chamo Nalu Vieira Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E antes da gente começar e se perder aí no assunto e passa o tempo e a gente não vê, dê o seu like no vídeo logo agora. Assine o canal se você não assinou ainda. Isso ajuda o canal a crescer e o YouTube a entender que o assunto é interessante e mande para muitas e muitas e muito mais pessoas. O meu trabalho também acaba sendo favorecido, que é o de passar conhecimento e informação a todo mundo. Bom, gente, vamos conversar então sobre essa, às vezes, para muitas, temida menopausa. Bom, o que é, na verdade, a menopausa, né? É o cessar total da menstruação. Só é determinado que a mulher está vivenciando a menopausa depois que ela fica um ano sem menstruar. Mas assim, é sem menstruar nada mesmo, né? Tem às vezes algumas que dizem, mas teve uma borrazinha ali na calcinha. Não, não sai nada. Nem de leve um rosadinho de sangue na calcinha, nada. Total ausência de menstruação. Um ano seguido. No momento em que passou esse um ano, a mulher então declara-se que está na menopausa. Antes disso, momentos em que a mulher está com uma menstruação irregular, mas sente vários sintomas que nós vamos falar aqui agora, nós chamamos de climatério. O climatério começa depois dos 37, 38 anos até a mulher chegar na menstruação. Geralmente dura 3, 4 anos, até mesmo 10 anos, vivenciando o climatério. E o que acontece no climatério, né? A menstruação fica irregular, ou seja, a mulher um mês menstrua, 2, 3 meses não. Quando menstrua, tem sangramentos muito intensos, depois passa de 30 dias sem menstruar, menstrua 10, 15 dias. Aquela questão toda de 21 dias, 22 dias, que muitas têm, que vai menstruar logo em seguida, isso acaba, não existe mais. A mulher acaba não sabendo mais quando vai menstruar. Quando ela vê, menstruou. E quando vê, passou 2, 3 meses sem menstruar. Então, muitas vezes ocorrem hemorragias muito grandes e muitas procuram seus médicos por receio de ter algum problema de saúde. Está mais do que certo, tem que procurar mesmo. Mas isso é o momento anterior à menopausa, que é o climatério. Também apresenta-se irritabilidade, intolerância, mudança de humor. A mulher começa a sentir um desconforto no corpo. Ela sente dores que ela nunca tinha sentido antes, começa a sentir náuseas, problemas intestinais como diarreia, tem alterações no corpo que ela não consegue entender o que está acontecendo. E também alteração no seu emocional. E então ela
O que ela começa? Ela começa a procurar médicos diferentes, muitas vezes toma remédios até antidepressivos, ansiolíticos, que não haveria necessidade, porque na verdade ela está vivenciando um processo natural do seu corpo, da sua vida, que é o climatério. Como que a gente poderia ver, né, se essa mulher está entrando nesse processo, né, de climatério? Ao fazer exames de sangue, por exemplo, o FSH e o LH, que são dois hormônios que nós temos no nosso corpo, eles começam a ficar altos, eles começam a aumentar. Consequentemente, se eles começam a aumentar, nós temos outros hormônios, que é o estrogênio, a progesterona e a testosterona, que começam a diminuir. Então, deixa de ficar naquela média normal que deveria ter na idade, para sobe um, desce os outros. Então, nesse momento, a pessoa se faz esses exames de sangue e a pessoa consegue ter esse entendimento que está vivendo o climatério, que é o processo anterior à menopausa, ela também consegue lidar de forma mais consciente, mais tranquila com esse processo. Por volta dos 45 anos, por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, a mulher já começa a entrar nesse momento de preparação mais intensa para a sua menopausa. Então, muitas mulheres podem sim entrar na menopausa entre 45 e 55 anos. Mulheres que entram ali pelo período de 40 anos, por aí, é chamada de menopausa precoce. Mas o mais comum entre 45 e 55 anos. O que acontece nesse momento na vida da mulher, né? Ela parou total de menstruar, maravilha, coisa boa, não tem mais aquele incômodo menstrual, né? Que muitas acham incômodo, outras já não vêm desta maneira, vêm com o processo natural, que é um processo natural, né? A menstruação é um momento que nós temos de total produtividade, né? Estamos ali férteis para o processo de gestação. Mas depois deixamos de estar, e isso é tudo tranquilo, não há uma necessidade de se pensar e se sentir que se deixou ser útil. Isso é uma coisa que acomete muitas mulheres nesse período da menopausa. Emocionalmente, elas se sentem incapazes, improdutivas, elas não se sentem até mesmo mais mulheres. Elas acham que não tem mais nenhum tipo de serventia, não tem mais nenhuma utilidade. O que não é verdade, é um outro momento da vida. Deixamos de ter aquele momento de produção por uma fertilidade, mas nós vamos contribuir para o mundo com a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com aquilo que nós adquirimos ao longo da caminhada. Então, não há uma necessidade de se transformar a menopausa em uma coisa negativa, ruim, porque não é só um momento, é um processo, é um novo ciclo da vida. Então, nesse momento, a mulher começa a sentir cada vez mais os calorões mais fortes, mais intensos, ela começa a ter queda de cabelo, a pele fica ressecada, as unhas ficam quebradiças, a mulher aumenta de peso, ela tem uma dificuldade de emagrecer, insônia, tem bruxismo, algumas desenvolvem bruxismo, tem várias situações, várias questões no corpo dessa mulher que vai fazer com que emocionalmente ela comece a se sentir mal. Ela começa a não se sentir mais bonita, ela começa a sentir que o corpo está diferente, falta alguma coisa, porque ela está sempre cansada, sempre sem vontade de fazer as coisas, desmotivada, passa até mesmo por uma questão
da libido, né? Uma diminuição da libido, algumas têm ressecamento vaginal, outras têm dores durante o ato sexual. Por quê? Porque as paredes da vagina, por dentro ali, elas ficam mais sensíveis, elas ficam mais fininhas, por causa da alteração hormonal. Então, no momento da penetração, vai doer porque a parede está mais sensível. E se está com ressecamento vaginal, ou seja, a mulher não está bem lubrificada naturalmente, é óbvio que o ato sexual vai doer. Muitas até têm problemas de leves sangramentos durante o ato sexual. Então, o que acontece com a mulher? Ela perde aquela vontade, ela não está querendo mais se relacionar sexualmente, porque fica uma coisa meio traumática, né? Sexo, dor, sexo machuca. Então chega numa idade da vida que se deparar com uma situação dessas, emocionalmente, é muito sofrido, é muito doloroso. Então é importante, é necessário que as mulheres que vivenciam ou estão entrando nesse período de menopausa busquem ajuda, busquem o conhecimento, a informação, seja através do médico ginecologista, seja com uma psicóloga, seja com uma terapeuta integrativa, assistindo vídeos, lendo artigos, buscando informação e conhecimento. Porque nós, seres humanos, não só nós mulheres, nós seres humanos, somos uma bomba de hormônios, né? Todo mundo sabe que nós somos formados por hormônios. Temos hormônios para todos os lados e para tudo que é função, tanto mulheres quanto homens. Então, imagina chegar numa etapa da vida onde esses hormônios recebem uma bomba ou uma total diminuição. Então, é muita alteração no momento da vida de uma pessoa. Então, não tem como não alterar fisicamente e emocionalmente. Muitos desses hormônios, eles estão ligados aos nossos neurotransmissores que nos dão alegria, tristeza, satisfação, prazer, desprazer, né? A libido, a falta dela. Então, altera tudo. Não tem como uma pessoa chegar na menopausa e manter a mesma paz e tranquilidade. Acontece de muitas mulheres não terem todos esses sintomas que eu falei. E tem muito mais, gente. Tem muito mais sintomas. Eu falei alguns. Então, tem mulheres que não passam por esses sintomas. Tem mulheres que passam mais tranquilas pela menopausa. Entretanto, tem mulheres que vivenciam quase todos esses sintomas. O que importa é ter um entendimento de que em algum momento da vida em que nos deparamos com esses sintomas, nós precisamos entender que eles são naturais ao nosso desenvolvimento. É um novo ciclo da nossa vida. Então ninguém está ficando louca, ninguém está ficando com algum problema muito grande. Não, é um ciclo que se vive. Nesse momento da menopausa, do climatério até acontece, e da menopausa, ocorrem muitos problemas de ordem familiar. Muitas vezes os filhos se incomodam com a atitude da mãe, porque a mãe está mais ríspida, qualquer coisa ela já grita, já briga, já xinga, está sempre reclamando de dor aqui, dor ali, de incomodação, não dorme direito. Marido ou esposa, para quem tem um relacionamento homoafetivo, não importa, fica incomodado. Porque aquela pessoa, ora quer um carinho, ora não quer. Aquela pessoa ali está, ora dizendo que está com vontade, daqui a pouquinho não quer mais nada. Eu sempre toquei nela, sempre fiz carinho nela e agora ela não quer que chegue perto.
tá de noite dormindo, tá com frio, tá com calor, tá com frio, tá com calor, tá com frio, tá com calor. Então, isso incomoda a outra pessoa. Então, é importante que não só a mulher que está ali pelos seus 40, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, comece a buscar informação sobre o seu climatério e a sua menopausa. Mas todos deveriam, porque a menopausa, ela não envolve só a pessoa em si, ela envolve todos que estão ao redor. Se os filhos entendem que aquele momento da sua mãe é um momento em que ela não tem controle sobre isso, porque é um momento hormonal dela, eles também vão entender que não é com eles o problema e não está direcionado a eles. E de repente até conseguem ajudar essa mãe a ter um outro tipo de comportamento, um controle melhor sobre as suas emoções e sobre o que ela está vivendo. Se o marido ou a esposa dessa mulher souber ter noção de que isso é um problema do organismo dela, é uma questão de uma vivência do momento do organismo dela que está todo descontrolado, também vai poder ajudar essa mulher a entender que não é um problema com ele ou com o casamento. E quem sabe até ajudá-la a ir buscar a ajuda e acompanhá-la nessa ajuda. Porque é importante que a menopausa não seja um problema, mas sim apenas um novo momento da vida da pessoa, apenas uma mudança de ciclo. Porque esse momento que vai se viver a partir dessa etapa da vida é um momento de muita sabedoria, muita maturidade. Essa mulher já viveu muitas coisas, ela já teve muitas coisas, já perdeu muitas coisas, já reconstruiu muitas coisas. Então essa mulher, ela não tem mais aquela vivência, aquela experiência, aquele perfil emocional de 10, 15, 20 anos atrás. É uma mulher muito mais madura, muito mais consciente de si, muito mais sábia nas suas escolhas e no caminho que quer seguir. Então ela precisa entender que essa nova fase dela é para ela vivenciar isso e não achar-se improdutiva, estranha, esquisita, falha em função do cessamento da sua menstruação. Mas Nalu, o que se faz para melhorar, para resolver isso? Bom, o que nós podemos fazer? Tratamento hormonal, aí é um bom ginecologista, um médico que você tem, pode conversar com você e ver se tu tens o perfil para fazer o tratamento de reposição hormonal. Tem uma boa alimentação, exercícios físicos, terapias integrativas são muito indicadas, como por exemplo reiki, florais, meditação, yoga, massagens. Tudo isso contribui para que a mulher consiga passar por esse período de uma forma muito mais tranquila. Nós temos também mulheres que buscam nesse momento da vida pela psicoterapia, porque elas querem entender tudo isso que está acontecendo. Então também é muito benéfico, mas é importante que ela busque o médico, converse com o seu médico de confiança, converse com o seu ginecologista, veja dentro da parte médica o que é mais cabível para ela. Nem toda mulher pode fazer reposição hormonal. Então é importante que ela veja isso com o médico. Junto a isso, tem todas as outras formas de poder amenizar esses sintomas e se passar por uma menopausa muito mais tranquila. Não esqueçam, menopausa é em função de alteração hormonal, aumento de FSH e LH, diminuição de estrogênio, progesterona e testosterona. Então não é algo da tua cabeça, da tua imaginação, de um momento da tua vida.
É sim alterações hormonais que tu estás vivenciando. É óbvio que se tu estás neste momento da tua vida com situações emocionais que estão te incomodando, como perda de emprego, um relacionamento amoroso que está fracassado, problemas graves com filhos, isso tudo vai afetar mais ainda esse teu momento de menopausa. Gente, tem muita coisa para falar, certo? Com certeza virão mais vídeos sobre menopausa. Não vai ficar só por aqui não, tá? Quem assistiu até aqui, muito obrigada. Dê o seu joinha, dê o seu like. É muito importante para mim, é muito importante para o canal. O YouTube vê que vocês estão gostando e vai passando para mais e mais pessoas. Não assinou o canal, assina, ele está crescendo, é importante para mim esse crescimento do canal. Comente, faça algum comentário, você já está vivenciando, já vivenciou, fala aí, conta alguma coisa para nós ou peça algum assunto que você quiser se transforme em um novo vídeo. E compartilhe. Muitas mulheres por aí não sabem que existe climatério, que a menopausa é assim e que tem como nós buscarmos meios de resolvê-las. Gente, muito obrigada.